né? Porque as pessoas querem um outro mundo, né? Elas não estão satisfeitas com o que tem, né? Então, mesmo com aquelas cenas que são fortes ali, são chocantes, elas saem de lá agradecendo, falando que somos heróis, a gente refuta, né? Porque nós não somos heróis, a gente está ali fazendo o mínimo, que é parar com a exploração e trabalhar para acabar com o especismo. Então eu trabalho muito, quando eu estou nos grupos discutindo, eu falo justamente isso, sai do mundo virtual, né? Doa um tempo da tua vida para fazer ativismo de rua e tudo mais, vai lidar direto com carnistas, né? Para você descobrir o quanto é gratificante, porque as pessoas vão te agradecer, e a maior parte, mais de 90%, dá para arriscar esse número aí, é de pessoas que saem de lá felizes porque você está trabalhando e ela percebe o que você está fazendo para transformar para um mundo melhor. Então a experiência que eu tenho é positiva. As pessoas abraçam no final, gente que se emociona. Tem bastante, chora, né? Outra coisa que eu acho legal, assim, de pelo menos ouvir vocês, o pessoal que já está há mais tempo, né, nesse trabalho, é que com certeza muitas vezes vocês são ridicularizados, né? Às vezes por amigos ou por familiares, né? Você está perdendo tempo da sua vida, você podia estar fazendo um curso, você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar se aperfeiçoando, e você está aí nesse negócio na rua, você é louco, assim. Eu entendo bem como é que é isso, né? Principalmente depende da posição que você está, é mais frequente isso. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar preparado e tem que estar bem ciente, né, dessas questões. Mas eu acho que não, Alex. Na verdade, quando você realmente está fazendo isso de maneira frequente, séria, acho que as pessoas começam a respeitar mais e não criticar mais. Sim. Né? Não é só porque... no primeiro momento, talvez. Porque quando você dedica um tempo, se elas enchem o saco, se você dedicar mais tempo, elas vão encher mais o saco. Essa é a lógica, né, que você está colocando. Mas não, quando elas veem que você está fazendo aquilo de maneira séria, organizada e persistente, aí na verdade ela começa a pensar, opa, tem alguma coisa por trás. As pessoas começaram a parabenizar, mesmo aquelas que me condenavam por ser vegana, começaram a me parabenizar. Ah, que legal que você está se unindo com o pessoal e está fazendo algo. E foi bem... todos os dias que a gente foi bem recebido mesmo. A gente foi bem recebido bem mesmo. Recebido A gente teve uma aceitação bem prazerosa, sabe? E a gente ficou muito feliz porque a gente não sabia qual ia ser a reação, né, inicial. Assim, primeira atividade que a gente fez na cidade e tal. E a gente foi bem prazeroso mesmo, a gente foi bem recebido. Acho que foi bem assim, bem eficaz, assim, foi bem legal. Por você ter a primeira atividade, o primeiro impacto, né? Você nunca sabe como vai ser o primeiro impacto, né? Então, a gente estava bem assim, até ansioso, tal, antes de começar o Cine Vedas lá. Mas foi muito gostoso, foi bem legal. Acho que, com o tempo, acho que as pessoas já vão pegando, né? Essa ideia nova, porque é uma inovação, né? Em Araraquara, assim, no interior e tal, né? Uma inovação bem legal, acho que vai rolar bem. Mas o que o Goiano falou que, na verdade, a expectativa que a gente tem geralmente é mais pessimista do que a realidade, porque você se baseia nos conflitos que já teve com a família, ou no trabalho, ou virtuais, e acha que na rua vai ser assim. Não, na rua é muito mais fácil, mais simples do que parece que flui bem melhor assim, do que é em casa ou que é na internet, que as pessoas estão ali protegidas, elas são mais agressivas. Eu fiquei mais feliz de estar na rua do que tentando convencer amigos, pessoas, né, do dia a dia. Então eu fiquei bem mais satisfeita na rua do que em casa. Ficar teimando numa situação que nunca trouxe, às vezes, tanto benefício quanto na rua. Achei bem legal. Bem animador, assim. Porque apenas parte da sociedade é sensível à mudança. Ou seja, logo de cara que ela dá de cara com a realidade, se você expor a situação para ela, se o trabalho é sério, assertivo, não é agressivo, ela já entende, faz a conexão muito rápida. Isso não está, às vezes, no nosso ciclo de amizades, nem na família. Então é indo para a rua que a gente vai encontrar essas pessoas. É isso. Sim. Kleber? Kleber está participando de 8 atividades por semana. Dirige o carro, varre o chão, cena no teatro. A plantinha está lá ainda, a plantinha? Não, arrancaram. Não arrancaram totalmente, mas... Jordana comida essa plantinha também. Não, eu tô comendo as primas dela que estão no jardim.
vegano. Mas conta aí, Kleber, como é que você sente? Fala sobre sua experiência. Então, a experiência do kart é que assim, eu sempre tento conhecer a pessoa, conhecer o que ela... Por exemplo, tem muitas pessoas que eu falo às vezes que são pessoas feministas ou que lutam por, sabe... Tem outras formas de ativismo e às vezes facilita de você achar um meio de chegar para falar sobre, por exemplo, o foco é direitos animais, mas não que seja errado falar sobre meio ambiente e saúde. O foco é direitos animais, mas você pode às vezes falar uma coisa sobre saúde e meio ambiente para chegar aos direitos animais, né? Porque se uma pessoa começa a falar de saúde, por exemplo, aí você pode chegar nesse ponto, falar de saúde também, mas falando dos animais também, a questão dos animais, de direitos iguais. E no kart eu tento sempre isso, né? Conhecer a pessoa, conversar com ela para saber da vida, não assim da vida dela e tal, mas saber assim o que ela pensa sobre, né? Para depois achar um modo mais fácil de chegar, né? De tentar passar a minha ideia. Levantou a mão, cara? Ele suspira assim, porque ele quer falar você levantou a mão. Não, agora ele está suspirando. Então, nesse um pouco mais de um ano no Vendas eu aprendi bastante a conversar melhor, desenvolver melhor os argumentos e até com as pessoas do meu dia a dia. E de fato é isso, a parte sensível da sociedade nem sempre está nos nossos ciclos sociais. E está justamente na rua. E eu não foco muito no retorno, apesar das pessoas retornarem com depoimento, né? Do quanto aquilo mudou a vida delas, ou a partir daquilo fez com que ela reflita e mude. E eu achei essencial a gente focar em direitos animais, especismo e para falar de veganismo, né? E é isso que o Kleber falou, tentar conhecer um pouco a pessoa, ver o que ela pensa, o quanto especista ela é, né? Porque se ela parou é porque alguma coisa mexeu com ela. E é curioso quando as pessoas que tentam demonstrar mais resistência, mais indisposição a conversar, elas, mesmo assim elas param, né? Elas podem não estar abertas ao diálogo, mas elas estão abertas pelo menos a observar aquilo que está sendo exposto para elas, né? E é isso. Vocês já fizeram, ou vocês acham que é válido às vezes, se não tem ninguém que parou, você tentar abordar a pessoa, assim, para puxar ela para conversa, ou para ver um pouco do vídeo, alguma coisa do tipo? Nunca tentei. Tem um voluntário que ele começou, inclusive, junto com outra pessoa, a mesa Barvelhas, né? Barvelhas do Hugo. E quando ele já teve umas últimas vezes na atividade, ele aborda mesmo. Ele para a pessoa. Isso me lembra até de uma peça de um sketch que o Cláudio escreveu uma vez. Ele chega aqui, ei, vem cá, você já ouviu falar sobre direitos animais? Por favor. Mas o Goiano às vezes faz isso na atividade. Se ele percebe a pessoa viu, aí ela meio que fugiu, ei, volta aqui. Ei, volta aqui, não vai não. Não me viu, hein? Não pode não. Não finge que não me viu, hein? Não foge de mim, não. É engraçado, mas enfim, às vezes pode. Se for dessa maneira, né? Mas depende, às vezes a pessoa é tímida, né? Às vezes ela demonstra um certo interesse, mas ela fica meio com receio de parar. Então, de repente, às vezes pode ser. Se a gente percebe, a gente tenta abordar. Tem que só parou, vergonha, olhando, né? Às vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa não quer ver os vídeos. Aliás, até uma pergunta para mim até ter ideia, assim, para pensar as atividades. Quem aqui não consegue fazer na atividade com vídeos porque não consegue ficar olhando para os vídeos? Quem tem problema em ficar vendo os vídeos? Quem tem problema com os vídeos, levanta a mão. Eu não gosto de ver mesmo. Quem tem problema dá conta ou quem não, tem... ver os vídeos, ficar vendo os vídeos. Mas você está deixando de ir por causa disso ou só porque é confortável e pronto? Que deixaria de ir. Aí qual a possibilidade? Fazer sem o vídeo? Não, eu estou pensando, só porque algumas pessoas relatam isso. Então é uma questão interessante. A pessoa está passando, ela fala, eu não quero ver isso. A gente logo prefere ler sobre isso, né? Tipo, meio que um jeito de abordar. Legal. Mas nessas situações, às vezes você consegue falar com ela.
Tipo, ela se afasta da tela, se afasta ela da tela, da televisão, e daí começa uma conversa com ela sobre direitos animais, sem ela estar vendo o vídeo, né? Porque ela não quer ver, então você conversa. Já aconteceu a situação da gente fazer atividade com um banner num canto e o equipamento estava separado. Tem gente que para com os banners apenas. Então são situações diferentes. Aqui o vídeo é meio que incontestável os fatos, assim. Você tá vendo, é mais difícil de você falar qualquer besteira, né, vendo aquilo. É diferente numa situação onde você está descrevendo para a pessoa o que acontece, mas ela não está vendo aquilo, né? Você pode descrever da maneira mais detalhada, mas na mente dela você não sabe a imagem que ela está construindo da sua descrição, né? E no vídeo não tem erro. Foi aí que a gente partiu para os vídeos. A gente viu que a argumentação que a pessoa traz muda completamente quando a gente fazia só banners e panfletos. Tipo, é mais raro a pessoa perguntar, mas é a proteína quando ela está vendo o vídeo, porque fica claro que não importa, assim, né? Ela vai perguntar, mas é mais raro. Fica menos racional a argumentação quando você usa o vídeo. Você pode mudar aquele ditado, inclusive, né? O que os olhos veem, o coração sente, né? Muita gente fala, mas o que os olhos veem, o coração não sente. Você pode fazer um trocadilho, né? Você fala, os olhos veem, o coração não sente, porque a partir do momento que você vê a cena, aí talvez você se depara melhor com o que é todo o que os animais realmente passam, né? O sofrimento dele. Você está vendo e você já pega mais, né? Assim, e tira do banal, né? Isso, tira porque, do banal. Verdade, as pessoas passam por açougue. A pessoa para pra pensar. E não vê, não percebe. Né? Não, porque tá embaladinho, tá assim, já tá num processado, então é diferente de você ver o processo. Entendeu? Então, assim, você vê, sente aquilo, causa mais reflexão, né? Esse é o objetivo, né? Exatamente. O que eu costumo falar até para as pessoas na atividade, que a gente, né, enquanto sociedade específica, é induzido ao erro desde a infância, enxergar animais como objeto, como recurso e como propriedade. E o que a gente tem que fazer é desconstruir, porque é errado. Né? Aí eu sempre enfatizo a questão de ciência, e a partir da ciência, por que a gente defende direitos animais, que em função da ciência sempre volta, né, faço o ciclo. E elas de fato entendem, a maioria das pessoas entendem. E agora, se ela vai mudar, aí é a partir dela. Mas eu costumo também... que tem muitas que elas discordam daquilo, mas elas falam, você tem que me respeitar, porque eu não vou mudar. Aí eu falo, mas você já fez a decisão mesmo? Quer dizer, você decidiu uma coisa contrária àquilo que você já não concorda? Para ter uma tentativa de fazer ela refletir. Se ela já não concorda, mas... o que falta para ela mudar? Mas dá um pouco mais de reflexão e talvez seja o suficiente aquela conversa. Enfim. Mário, fala um pouquinho. Eu vi que você pensou agora, tipo, eu captei, você pensou alguma coisa. Pode falar. Mário tá aqui no Kleber, né? Rosa Teatro. Mas eu sou novata, então eu ainda tem várias vezes que eu tô lá conversando, a hora que a pessoa vai embora eu falo, puta merda, agora veio a resposta perfeita. Então eu ainda faço umas situações de angústia. Assim, organizadinha a resposta, né? Eu sinto que tá assim, perfeito. E eu tenho umas dúvidas muito banais, do tipo, a pessoa tá vendo o vídeo, aí eu quero pegar ela, mas eu quero que ela veja o vídeo, mas aí se ela ver o vídeo e depois ela tá atrasada e vai embora. Então eu tenho umas questões assim muito ainda de iniciante, sabe? De método, então pra mim é legal ficar ouvindo as pessoas que estão mais experientes, têm mais experiência. Mas eu senti a mesma coisa que a Camila, né? A primeira vez que eu fui pro kart, eu falei, nossa, a receptividade é muito maior do que eu imaginava. É muito mais fácil do que falar com qualquer pessoa da minha família. E isso dá uma certa esperança, uma motivação maior, assim, pra fazer o trabalho. E realmente, tem dias que, sei lá, dependendo das conversas que você tem, você fica mais animado ou fica mais animada, mas faz parte, né? Mas é um dos trabalhos muito bom. E, sei lá, é um espaço para desenvolver a mesma argumentação. Foi muito importante para mim, porque agora, dia 7, é o dia que eu apresento lá na escola. Eu vou fazer uma apresentação na escola onde eu trabalho. E o kart foi muito importante para eu me deparar com várias questões que vão aparecer no bate-papo que eu vou fazer, sabe? Então,
Pra eu não ser muito pega desprevenida, mesmo lendo o Francione, assim. É bom ter o treino ao vivo, né? Emocionalmente muda, né? Vocês falaram que o grupo das falácias do Gary, que a gente pode obter, no livro dele? Tem, nesse livro, Introdução aos Direitos Animais, tem 20 perguntas. Ah, legal. Vou ler. É legal que resume um pouco do que tem no livro todo, né? Tem os pontos. Eu indico esse livro, assim. Tô no começo. Mas eu acho ele ótimo como primeiro livro. Foi o meu primeiro título. Tuts, fala sobre o teatro, já que a Cris não veio. Da atividade, de uma forma geral? Apresentar a atividade que não foi apresentada, para quem talvez queira participar, e se tiver algum feedback sobre como está sendo. Eu faço parte de uma atividade do Vedas que chama Teatro Vedas. Na verdade, é Teatro Vedas, tá? O nome correto. Teatro Vedas. Comecei bem. Enfim, assim, não é um grupo fechado, né? Assim, nas últimas semanas a gente tem sido os mesmos integrantes que a gente vem ensaiando e posteriormente apresentando uma peça na rua. Tem sido todos os domingos. A gente já fez, acho que 3 ou 4, né? 4 já apresentações mesmo, né? Antes disso a gente chegou a fazer ensaio aberto, já na rua mesmo. E antes a gente ensaiava aqui, né? Dessa peça em específico, né? Antes disso houveram outras peças. Essa nova peça, ela está falando. Antes, essa peça atual é baseada no livro da Sônia, do Acertos Abolicionistas. A gente pegou alguns textos, encenou algumas coisas, em outros momentos é só lendo. Mas antes a gente também fez outras coisas que não eram peças, de fato, performances. A gente fez no metrô uma performance que chamava Mentes Engaioladas, que por sinal era eu que ficava com a gaiola na cabeça. Enfim, a gente ia falando, a gente era meio que, como é que chama? Flash mob, né? Porque na verdade é proibido fazer alguma coisa dentro do metrô, né? E a gente entrava como se ninguém se conhecesse, né? E eu com a gaiola na mão. E, enfim, entrava, botava a gaiola na cabeça e as pessoas assim, começando a falar do nada, outros respondiam, tipo, ia fazendo ação, né? Era uma ação mais rápida, né? E é isso. Mas assim, esse grupo é aberto, na verdade, né? Assim, você não precisa participar permanentemente de todas as peças, você pode participar um dia. Claro que isso dificulta um pouco, que tem que reorganizar, mas você pode participar pontualmente, né? Tipo, precisa ter um compromisso de que vai, né, fazer todas as peças do teatro, todas as ações e tal. Provavelmente em junho, né? A gente vai saber como é que vai continuar, né? Se a gente vai continuar com essa peça, se a Cris vai pensar alguma outra. A ideia dessa é continuar até o final de maio. Até o final de maio. Eu percebi que até o jeito da Tuts está parecido com o da Cris, né? Como ela vai. Eu tô falando como a Cris. Gestualmente também, as pausas, fica perdida e fica pro outro assim procurando para poder ajudar. Nossa, tá perfeito. Preocupante. Pra lembrar da Cris, que ela não pôde ver. Mas é muito engraçado. A Cris Quem dera eu agir no teatro igual ela. Ela dá os esporros, né? Deve acontecer, né? E é interessante. Acerto e erro. Aí no final, mas porra. Eu ainda preciso falar com ela sobre isso. Ela briga a peça inteira com a gente. Briga, nossa, não faz assim no final. Nossa, foi ótimo. Foi engraçado. Vai embora mesmo. É bem divertido também participar do teatro, então quem quiser participar, né? Essa peça atual, a partitura, está durando uns 30 minutos. É a primeira que faz na rua, que é uma peça. Teve antes a da vaca, qual que era, do leite? Acho que chamava Vaca, né? Que era uma peça de palco mesmo também. Tinha começo, meio e fim, mas não era de rua. Enfim, essa durando uma meia hora. E ontem, na apresentação, notei que teve pelo menos 2 pessoas que ficaram do começo ao fim. Assistiram a peça inteirinha. Outras pessoas vão passando, o Guano está lá dando palestra enquanto
as pessoas estão assistindo, né? Abordando, entregando material para aqueles que não estão assistindo, mas que estão meio que passando, né? Para a pessoa parar. Está sendo bem legal. A gente sempre espera que, né, mais pessoas ainda parassem, mas já está atingindo algumas dezenas de pessoas ali que passam ou que param. Legal. Sim, pessoas assistindo por 5 minutos, aí outras 10 minutos. Na Paulista também tinha bastante. Não tinha. Tem, é que o centro, a calçada é muito larga, né? Então dá a impressão que está vazio, né? Mas tem muito mais pessoas no centro. Essa última vez agora teve muito mais. Você lembrou de alguma coisa, Katina, que você queria compartilhar? Eu sei, Bom, eu tô no Vedas há pouco tempo também, não tenho tantas experiências assim. Vou mais no kart aos domingos, agora eu tô no teatro também. É outro mundo, assim, sua mente abre pra novas experiências, falar sobre as coisas, a convivência com outros ativistas também, você aprende muita coisa. E é incrível, assim, o teatro é uma experiência muito bacana também, nova, que eu nunca tinha feito teatro na minha vida e tá sendo legal porque cada vez você vai aprendendo coisas novas. E é uma forma diferente de ativismo também, porque as pessoas param, no primeiro momento elas não sabem que é sobre os animais, e aí elas vão acompanhando, é bem legal também, tô curtindo bastante. Queria estar mais ativa, mas às vezes no correria de trabalho e tal não dá. Mas é incrível, é muito bom, assim, participar do Vedas. Legal. Curtindo bastante, E vira meu hobby, assim, eu não faço mais nada na minha vida, eu tenho livre e eu venho pra cá. Aqui. Estranho, né? Você tá trabalhando assim. Temos uns 10 minutos aí. É o Bruno ativista. Cláudio, você quer compartilhar alguma coisa dos seus tempos de rua? E a Maria José também? A Maria fala por mim, é preposta. Tem procuração? Eu descobri o que eu gostaria de falar, que foi uma espécie de... Eu reprimi muito, porque eu descobri o veganismo assim em 2004. Na época lá do tsunami, né? Eu lembro bem que foi mais ou menos. E eu passei pela fase misantrópica extrema, né? E descobri o Vedas assim só no final de 2007. Então fiquei uns 3 anos assim cozinhando assim, né? E encontrei, né? Comecei a fazer, quando o Vedas começou a fazer o ativismo, quer dizer, eu já estava 6 meses, né? Sem vídeo, daí colocou o vídeo logo que entrei, eu era contra, eu não gostava também das imagens. E ficamos um tempo ficamos até... foi bom, foi uma fase muito boa. 5 anos, né? Talvez é todo domingo, né? Era domingueiros, começou no domingo, né? Depois foi se expandindo, né? Veio vindo mais gente. Nunca faltei ao Wenda também, né? Que foi o Wenda, o encontro lá. O Jorge sempre prestigiando, né? Meus parcos dotes aqui oratórios, né? Esse vocabulário, né? Que é um problema, né? Você vai falar na rua, né? Você não consegue, né? Tem todo o juridiquês aqui. Mas foi bom, foi muito... E agora estou afastado, né? Venho, ele me chama, agradeço, mas de repente, né? Um momento desse eu vou matar a saudade aí, né? Dos velhos tempos. Né? O Cláudio ficou anos lá nos domingos, né? Todo domingo abrindo atividade. Por aí. Maria, quer falar alguma coisa? Participei, eu entrei acho que em 2009, né? E eu tenho um pouquinho de timidez, mas eu era um bicho do mato, né? Eu acho assim que participar do Vedas Kart me deixou menos tímida. E hoje assim eu dei uma paradinha também, né? Mas eu sempre... Assim, eu faço sempre interferências na rua, quando eu vejo pessoas conversando sobre um assunto, eu me intrometo, assim, sabe? Daí eu faço uma... Daí eu vejo, assim, que eu deixei de ser tímida. Eu tenho um pouco de timidez, mas eu sou menos. Tô me intrometendo. Eu vejo alguém batendo um cachorro, eu falo. Seja quem for. Qualquer tipo de agressividade também. Então,
eu não sei se eu contribuí bastante pelos animais, mas eu acho que o Vedascart contribuiu muito para mim. Assim, né? Eu queria ter doado mais, eu sei que eu posso ainda. Certamente contribuiu, porque na verdade o que você está falando é que na atividade você conseguiu soltar para falar com as pessoas. Sim. E se você estava falando sobre direitos animais. Né? E aí, eu lembro de uma época que você falou também que era mais porque aí tinha um motivo, né? Uma motivação maior. O que você queria falar era mais importante do que a sua timidez. Sim. Então aí você... Então, se isso mudou com você falando sobre direitos animais. Né? Então isso certamente contribuiu. Né? O CART, o próprio teatro, ele é muito importante para a formação do ativista. Desenvolver, desinibir, gesticular melhor, argumentar melhor. Então, é uma coisa que você leva para a vida, né? E se você já tem uma experiência, você consegue desenvolver muito mais fácil, né? E ensinar outras pessoas e enfim, aprender junto. Então tem esse papel também. Talvez seja legal vocês falarem dessas ações assim, mais, vamos dizer assim, chamativas, provocativas com relação a ações na porta do McDonald's, essa da bandeja da carne, que parece que foi num congresso sobre carne, né? Como é que vocês lidam com essa questão e principalmente a questão da segurança, como é que vocês trabalham, organizam essas atividades assim, e acham importante isso? As intervenções que não fazem parte vamos dizer assim, do cotidiano, né, dessas ações que são regulares, o teatro ou o Vedascart, o grupo de estudo, as oficinas, elas vão ter uma periodicidade, né? Seja a bandeja, seja as intervenções que aparecem de campanha são daquele momento, né? É o caso das ações que a gente fez em relação ao PL 6602 de dissecção, em relação ao Código Florestal e Belo Monte, ou alguma oportunidade que aparece fora de qualquer campanha, né, e que a gente vê que a intervenção pode ser útil ali para trazer mais atenção da mídia àquele assunto, mas sempre avaliando bem a relevância disso. Né? Então, essa semana um voluntário trouxe, está tendo essa situação de animais sendo expostos num buffet infantil. Vamos fazer um protesto? Não cabe, assim, porque é um buffet infantil. As pessoas não frequentam lá todo final de semana. Aqui, se você conversar com aquele público, esse público não vai voltar lá até o próximo aniversário, se é que vai ser lá de novo. Né? E a mídia não vai estar interessada nisso. Se você fizer um protesto, né, que tenha menos pessoas, né, uma peça de teatro que está usando animais em cena, isso interessa para a mídia. Isso vai causar um impacto porque os responsáveis pelo teatro, o curador da exposição, eles vão pensar, opa, próxima vez, né, que tiver um animal em cena, vamos pensar 2 vezes se a gente quer colocar essa peça ou não, porque acaba gerando mídia negativa, essa bagunça aqui na frente. Então elas são variáveis, mas sempre pensando qual que é a relevância, né, a efetividade, a relevância e o quanto eficiente aquela intervenção pode ser. Em relação à segurança, é uma coisa que quanto mais detalhes você pensar antes, né, mais você está cuidando da segurança, mas nunca é uma certeza também. Especialmente nas intervenções, porque na intervenção você está, em geral, a intervenção que eu digo diferente do protesto, né? Na intervenção você está se colocando numa posição de estar perturbando a ordem ali. As pessoas entraram naquele espaço, seja quem estava no palco, quem estava à frente daquilo, quanto os espectadores, esperando o que ia acontecer na próxima hora. Eu vou estar sentado com o ar-condicionado, a peça vai começar, terminar, e daqui eu vou depois tomar um café. Né? Ela sabe direitinho o que vai acontecer ali. Então, quando você interrompe esse planejamento, né, você pode ter reações diferentes. Muitas vezes dos seguranças, inclusive, que não foram preparados para isso. Eles foram preparados para furto, incêndio, alguém que entrou sem ingresso. Eles não foram preparados por uma intervenção. Né? Então, por mais que você saiba, o segurança homem não pode agarrar e arrastar a ativista mulher.
Mas talvez ele não saiba disso, porque ele não foi treinado, foi treinado numa situação que ele lidou, ele viu isso 5 anos atrás, né? Então a gente vai pensar assim, ó, a gente se coloca o oposto. Se a segurança mulher estiver aqui, todas as ativistas mulheres vêm para cá, porque assim vai demorar mais tempo para eles virem. Tipo, não dá para você contar com isso, porque você não pode contar que ele foi bem treinado. Então, desde esse detalhe da reação dele até como se ele vai reagir com mais violência ou não, porque na cabeça dele ele pode estar vendo a intervenção de uma maneira como algo violento e ele vai reagir com a violência à altura do que ele viu. Mas nunca teve nenhum incidente maior, assim, né? Também em relação a umas torcidas de braço, tipo, às vezes uma preocupação do que vai acontecer. Teve uma intervenção do Belo Monte, que era uma palestra do engenheiro-chefe do Belo Monte, e aí todos os ativistas, a ideia era a gente não deixar ele falar durante o momento algum, era num congresso, então não dava para ele estender a palestra, a gente comia esse tempo da palestra dele, ia dar o horário do outro palestrante. Então fomos em 8 e a cada vez que um ia embora, dava uns 2 minutinhos, o próximo levantava e começava a falar, a causar, fugir do segurança até ser expulso. Aí apareceu outro, aí fica aquela tensão, né? Não sabe de onde vai vir. E eu xingando os ativistas do lado do cara que estava na hora, começou a xingar, comecei a xingar junto, esses bandeireiros, não sei o quê. Aí de repente você levanta e o cara fala, porra, aí você começa a desconfiar de todo mundo, né? É engraçado. Pô, que esses caras estão fazendo Mas aqui? enfim, todos os que estavam intervindo, eu fui um dos últimos, o penúltimo. Todos que estavam intervindo, eles eram levados pela porta que seria de cima, assim, a porta principal, que dava numa praça de alimentação do congresso. Era na Expo Imigrantes, um espaço grande. E aí, eu falei, eu vou correr pra frente, né? Na hora que vierem me pegar, enquanto eu tô gritando, falando, eu vou pra frente, pro palco, porque assim vai demorar mais tempo pra eles me levarem, vão ter que usar mais força, enfim. Só que aí tinha uma porta, tipo, dos fundos, que na verdade era na frente ali no palco. E na hora que começaram a me levar pra lá, eu não sabia onde ia dar aquilo. E na hora que eles abriram, eu vi a rua. Porque na praça de alimentação era mais seguro, assim. Tirava pra praça de alimentação e tem um monte de testemunhas ali. Né? E essa porta dos fundos, que era uma porta de serviço, assim, você não sabia onde ia dar, né? Então, e outra, eu ia estar lá, fora, distante das pessoas, dos outros ativistas que já foram recebidos, como é que eu ia entrar no evento de novo. Então na hora tudo passou, quando eu vi a porta, tudo passou pela cabeça. Mas aí de boa, assim. Daí ele colocou pra fora e deixou. Né? Só deu o empurrão necessário, assim, e fica aí. Então tem esse imprevisto. Aí o próximo também saiu por essa porta, já eram 2, né? A gente conseguiu reencontrar o grupo. Mas várias coisas. Na intervenção você está sempre improvisando, porque você pensa tudo isso, né? Então é por ali que sai, então é pra cá que eu vou. E no fim, pior, me tiraram mais rápido porque eu estava mais perto da outra porta que eu não havia notado. Então, quem for, assim, tem que estar muito tranquilo numa intervenção. Tem que estar bem centrado. Tipo, a ansiedade é a pior coisa que pode acontecer. E por mais que tenha antes de qualquer ação, né, que você vai fazer assim, que não tem um final esperado, pode ter um nervosismo, uma ansiedade antes, mas na hora que você começa, muda. Ou tem que mudar, né? Se não mudou, você tipo, aborta também. Mas não é só porque você está nervoso antes, quer dizer que você não tem o que fazer. Porque aí na hora que você começa a ação, você entra numa outra onda, assim, que você está totalmente focado. É importante estar, porque tem que estar sempre improvisando, né? Pensando analisando para poder ter a reação certa. A ação da bandeja é uma ação delicada porque ela trabalha com nudismo. Ela começou já, né, assim, então a etiqueta ela cobre você tem uma imagem ali, ó, você vai mostrar. A etiqueta ela cobre a área da cintura e da coxa, né, da pessoa, mas tanto os homens quanto as mulheres estão sem blusa também. A gente não mostra ali uma parte íntima, mas quem vê nota que a pessoa não vê nenhuma peça de roupa, porque essa é a ideia, que é só um pedaço de carne ali. E a gente sempre procura colocar homens e mulheres também dentro da bandeja. Não deixar de colocar os homens para não parecer que é esse o apelo, né, do feminino para a ação. Mas é uma intervenção que a gente faz muito, muito raramente. Então tem algumas ocasiões onde ela é bem útil. Teve era uma virada gastronômica, né, que fizeram em São Paulo, tipo 2 dias de comida na rua e tal. E a gente conseguiu ficar bem na frente do lugar que estava assando acho que eram 7 porcos inteiros, porcos, né? Aqueles grandes.
inteiros com cabeça, tudo e tal. E a gente achou que esse contraste seria bom, melhor que o vídeo, que o banner. Aí levou o vídeo e o banner também, mas a bandeja chamaria mais atenção. Sim, e aí, de fato, chamou a atenção de sair. Com certeza. Saiu na Folha, né? Saiu em mídias grandes, assim. Apesar do cara ter criado disse que a gente estava gritando, porcos são vocês. Tipo, mas primeiro que a gente não estava gritando nada, e porcos são vocês, seria uma frase extremamente especista, né? A gente está xingando o cara chamando porco de porco, como se fosse um xingamento. E assim saiu, mas o fato poderia ser melhor, mas é que ele notou e achou que era... Ele criou uma história ali, né? Talvez para... Sei lá, na ilusão dele isso seria mais impactante se a gente tivesse feito isso, e ele reportou assim. Mas é uma ação que sempre chama muita atenção do público também, quando faz a bandeja. As pessoas param, né, ficam bem curiosas. Mas é uma ação delicada para montar, para desmontar, para, né, não expor o corpo do ativista, não é confortável estar lá dentro. Eu estreiei a primeira bandeja, tipo, não caía. Sempre adiava, né? Começava, não, vai. Tinha sempre um receio assim. Aí foi em 2006, logo no começo, em novembro. Mas a gente estava com ela pronta desde setembro e não saiu. E... O que eu estava falando? Sim, porque você soa muito dentro, por causa do plástico, né? O corpo não fica confortável. Imóvel, e calor, e começa a faltar oxigênio. Então. Mas enfim, qualquer que seja a intervenção das que a gente já fez é pensar bem antes, pensar todas as possibilidades. Pode ser que aconteça uma que você não pensou, mas pelo menos algumas você já anteviu para poder reagir da maneira correta, né? Quando você eventualmente, né, aquela situação que você tentou antever acontecer. Mas que dia infeliz vocês estão fazendo? Todo ano, não? Acho que ano passado a gente não fez, né? A gente fez... Começou em 2007. Foi a mais criativa, assim, que foi com umas bexigas. A gente amarrou... Foi o 1º de agosto, né, que o Vedas já existia. A gente amarrou umas bexigas num cartaz, feito de papel bem fininho, com arame em cima, foi todo dobrado. A gente entrou no shopping com as bexigas, segurança. Não, uma festa surpresa pra gerente do McDonald's. Sorrindo, né? Tipo, sorrindo. Pode entrar sério, pode entrar sorrindo, porque a gente estava indo pra uma festa e tal. E aí, na hora que chega, você monta. E a gente treinou bastante antes. Na época a gente saiu do restaurante e entre os ativistas estavam o caixa do restaurante, o gerente do restaurante. O restaurante ficou abandonado e depois de uma hora tinha um evento no restaurante, né? Mas sempre era meio palco, assim, tipo, se der uma coisa errada, tipo, ferrou, vai ter 100 pessoas na porta por evento e não vai ter ninguém para abrir o restaurante, que vai o caixa, o proprietário, o gerente, todo mundo vai para a delegacia. Então a gente saiu de lá, a gente teve esse espaço do restaurante para treinar, para ver se o negócio subia, pegar de novo, né? Testar de diferentes maneiras, encher as bexigas, então ter um espaço físico para treinar tudo isso antes é importante. E aí a reação dos seguranças, aí na hora que as bexigas começam a subir, a gente soltou em 2 pontos sincronizados, aí os seguranças não sabiam o que fazer, eles ficavam no rádio conversando com outros, eles não foram treinados para tirar a bexiga. Eu faço quando escutar bexigas na praça de alimentação. Foi aqui no Shopping Santa Cruz. Aí ele chegou pra mim e falou, vocês vão ter que tirar isso de novo, vídeo dá pra ver, né? Vocês vão ter que tirar de lá. Aí eu falei, a gente veio aqui pra colocar, a gente não veio pra tirar. Aí eu já tava perdido, a gente ficou mais perdido ainda. E ficou lá um tempão, aí pensaram, até que, né, pensaram em pegar aqueles ferros de abaixar as portas de metal assim, e conseguiu laçar eles. Lá no Shopping Jaraguara, é porque é alto pra caramba o teto lá. Era já tá pensando. Quanto mais alto, melhor. É mais difícil de pegar. Essa foi a primeira intervenção, aí depois ela se tornou mais uma intervenção na porta do McDonald's mesmo. Em 2008 já foi, e a gente fez, acho que todo ano, exceto ano passado, se eu não me engano. Teve anos que a gente não fez em São Paulo, porque sempre coincidiu um congresso que tem na Bahia, ou acho que em Recife também foi. De parte do grupo tá lá, a gente acabou fazendo nessas outras cidades. Aliás, um deles a gente fez com o apoio do Exército Brasileiro, que o congresso era numa Universidade Federal. Aí o organizador do congresso conseguiu um ônibus para levar os ativistas para fazer uma festa. Era um ônibus do Exército, com um soldado pilotando, do Exército Brasileiro. Criança na porta do McDonald's. Criança na porta do McDonald's.
com os banners e o megafone para fazer o teste e depois vem o ônibus buscar de novo. Interessante. Mas você fica quanto tempo, assim, até a segurança tirar você, mais ou menos isso? Não, o McDonald's não tem que tirar, a gente tá na rua. Ah, na rua. Sim, quando você tá na rua. Eles chamam a polícia. Eles chamam a polícia. Mas a gente tá no nosso direito, a gente tá na rua ali, tá manifestando. Mas quando é shopping, não é bem assim que... Não, esse tá dentro de uma propriedade particular. Uhum. Então, esse sim, o segurança. Acabaram me expulsando, que daí, depois tiraram, a gente foi embora. A gente tinha estudado umas rotas assim pela escada de emergência, precisasse dispersar, mas não foi necessário, a gente saiu de boa. Já o pessoal que fez Verdas em Recife já teve uma agressividade assim, do segurança enquanto expulsavam eles, porque eles realmente foram carregados, né, ou foram sendo conduzidos, na verdade, e foram batendo boca e tal. E o pessoal foi se exaltando. Mas os de rua é tranquilo, eles já esperam a gente, né? Sabe? A gente pega os 3 McDonald's ali da área da Paulista. Aí eles filmam a gente achando que vai intimidar, a gente pôs pra foto. Assim. Tipo, fui pra lá e não quero comer de mostra legal, já vem aquele povo. A gente sempre deixa claro que o protesto não é contra a doação, né? É só meio que sobre a mentira. Né? A gente dá o site da GRAAC, que aqui em São Paulo é uma ONG que se beneficia, né? Dá o telefone da GRAAC, vocês querem doar, né? Você pode doar diretamente, você não precisa comprar um hambúrguer para que eles doem uma parte. Na verdade, só doa se você comprar o combo, se você comprar só o Big Mac não. Se é o Big Mac com não sei o que, tipo o número 1 lá, então, para doar. Então a gente tem que esclarecer tudo isso e chamar as pessoas para doarem diretamente, se elas querem doar, né? Então, até para evitar essa acusação de que a gente estava atrapalhando uma coisa... Boa, né? Boa. Mas aqui não tem nenhum problema de agressividade. Eu nunca lembro se foi da Bahia, se foi de Recife, acho que esse foi o de Recife, que teve mais uns empurrões do gerente, começou uma disputa de som, porque eles tinham um som ao vivo, então ligava o som mais alto do que o nosso, a gente tentava chegar perto, o gerente empurrava, mas nada que impeça de fazer. E com relação ao processo, você tem receio, alguma coisa? Teve até umas ativistas com relação, acho que você já, o Habibs, né? Ou com qualquer outra... Tem que estudar antes o que você está fazendo, né? Já teve protesto que a gente não fez pensando nas consequências legais que não valeria a pena, que a gente poderia atingir aquela empresa de outra forma, porque a forma que a gente estava vendo de protesto poderia gerar problema. Teve um, por exemplo, que era num shopping, era uma loja que estava dentro de um shopping, e aí a avaliação na hora foi que o shopping poderia alegar perda, lucro cessante, né? Algo assim, perda por perda de venda, por eles serem mais organizados, por ser um shopping, não ser só a loja, e por aí vai. Enfim, então já teve situações que a gente avaliou que era melhor não fazer o protesto, procurar outra via de atingir, de fazer uma campanha contra aquela empresa. Essa avaliação sempre acontece, né? Do que a gente vai falar, né? Uma coisa é você ir na porta do teatro chamar o cara de assassino, porque você está acusando ele de um crime, né? E você só falar sobre o problema que está acontecendo ali, sem acusar ele de nada. Se a pessoa quiser achar que ele é assassino, quem ouviu, né, você descrevendo o que está acontecendo ali, aí fica para a cabeça de cada um. Mas você acusar a pessoa de estar cometendo um assassinato é calúnia. Então todos esses cuidados no que você vai falar, no que você vai expor, tem que ser pensado. Acho que nosso tempo esgotou. Beleza. Deixa eu zerar aqui. Agora a gente vai para a atividade, Bruno? Sim. Todos sabem onde é lá, né?